Olá, agora nós vamos iniciar o estudo do capítulo 4 do conteúdo do princípio divino, o advento do Messias. Com a queda, o pecado veio entrar na humanidade, como nós vimos no capítulo 2, a queda humana. Então, por isso Deus teve que enviar o seu Filho, Jesus, que veio com a finalidade messiânica. Então, Messias em hebraico significa ungido, o rei. Então, qual era a expectativa dos israelitas para com a vinda do Messias, né? Os israelitas acreditavam na palavra de Deus, que ele haveria de enviar-lhes um rei ou um Messias para salvá-los. Esta era a expectativa messiânica dos israelitas. Então, qual é a finalidade do Messias, né? Então, o Messias ele vem com o objetivo de cumprir o trabalho da salvação de Deus. Então, como nós vimos, então, para entender qual é a finalidade do Messias, primeiro nós temos que entender qual é a finalidade da criação. Então, a finalidade da criação é estabelecer o reino dos céus na terra. Mas com a queda, não foi possível realizar o reino da criação de Deus, mas sim se realizou o inferno na terra. Então, surgiu a necessidade da salvação. Por isso, precisa vir alguém para restaurar, dar salvação. Então, para realizar a finalidade da criação e restaurar o reino do céu na terra. Então, com isso nós podemos concluir que a história humana, ela é a história da providência da restauração, e a finalidade da história humana é a restauração do reino dos céus na terra, pois esse é a finalidade da criação. Então, por isso, o Messias ele vem para realizar a finalidade da providência da salvação de Deus. Seção 1. A providência da salvação através da cruz. A finalidade da vinda de Jesus como Messias. Então, Jesus, ele vem como a missão messiânica para dar a salvação completa. Então, salvação espiritual e salvação física de toda a humanidade. Então, ele deveria cumprir o objetivo da providência da restauração, na qual é restaurar o reino dos céus na terra. Como fala em Mateus 5,48, Jesus fala, né? Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, como nós vimos no princípio da criação, a pessoa que realiza a finalidade da criação, ela não consegue cometer pecado, pois ela está em completa harmonia com Deus. Então, por isso, ela adquire uma natureza divina e ela faz tudo de acordo com a finalidade da criação. Então, essa pessoa ela é perfeita, como é perfeita o Pai Celestial. Então, por isso que Jesus fala, né? Seja vós perfeito, como perfeito o vosso Pai que está nos céus. Essa é a nossa meta. Então, Mateus 6,10 também fala: Jesus mandou que seus discípulos orassem para que a vontade de Deus fosse feita, assim na terra como no céu. Então, Jesus ele fala para os seus discípulos, né? Com esperança de que eles pudessem ser restaurados como pessoas que tivessem realizado a finalidade da criação. E assim eles também poderiam ter direito a entrar no reino dos céus, né? Também, ele também mandou, né, que seus discípulos orassem. Então, a prática da oração, Jesus também ensinou a eles, com a finalidade, né, deles receberem revelação e ficarem sensíveis para restaurar toda a humanidade decaída e para que também eles possam ter boa condição para entrar no reino dos céus. Então, Jesus, ele deve realizar o reino do céu, mas, primeiramente, para realizar o reino do céu, precisa ser realizado o reino do céu na terra. Então como seria as pessoas depois de restauradas, de terem realizado a finalidade da criação? Eles se tornariam perfeitos, né? Assim como o Pai os pais celestiais é perfeito. Então, essas pessoas estariam totalmente em sintonia com Deus e elas também sentem exatamente o que Deus sente, conhecem a vontade de Deus e vivem exatamente como Deus deseja que ele viva.
mais uma vez, né, que fala em Mateus 5,48, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, seja o homem celeste. Do ponto de vista da finalidade da criação, é o homem perfeito. Então, quais são as características do homem que cumpriu a finalidade da criação, que seria a primeira bênção, que é o aperfeiçoamento do caráter individual. Então, imediatamente sente tudo que o Deus sente, como se o sentimento de Deus fosse dele mesmo. Ele não consegue fazer coisa alguma que cause sofrimento a Deus. E também jamais pode cometer pecado, jamais pode cair. Então, Jesus, ele veio para estabelecer o reino do céu na terra, tendo restaurado os homens decaídos como cidadãos do reino celeste. Como fala em Mateus 6,10, né? Então, que Jesus mandou seus discípulos orassem, como nós já vimos. E Mateus 4,17 também diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, com a chegada de Jesus, que veio para realizar a finalidade da criação, que é o reino dos céus na terra, as pessoas precisavam se arrependerem para que pudessem ter direito a entrar no reino dos céus, né? E João Batista, ele também vem com a finalidade para preparar o caminho do Senhor. Em Mateus 3,2 fala: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, qual é as características, né, do homem aperfeiçoado, o homem que cumpriu a finalidade da criação? Ele forma um só corpo com Deus, né? Ele sente exatamente o que Deus sente, possui o caráter de Deus, né? Possui deidade e vive de acordo com a vontade de Deus. Ele não tem pecado original, não necessita de redenção, não precisa de um salvador, não precisa de oração, no caso, oração de arrependimento, e não precisa de uma vida de fé, porque já se tornou um com Deus, então não precisa praticar a prática da fé. 3, ele multiplica os filhos também sem pecado original, centralizados em Deus. Então, os filhos sem pecado original não precisa redenção também e nem de um salvador. Como nós sabemos, vimos no capítulo 2, a finalidade da criação de Deus é realizar o reino dos céus na terra, seja no mundo espiritual e na terra. Então, assim, né, Adão e Eva centralizados em Deus através do fundamento de 4 posições familiares e expandir, né, para a sociedade, nação e mundo. Mas, com a queda, Adão e Eva fez um fundamento de 4 posições centralizadas em Satanás e expandiu para o mau mundo, né? Então, o inferno, ele foi expandido para o mundo espiritual e também o inferno na terra. Então, a providência da restauração, e Jesus vem com essa finalidade de restaurar o reino dos céus na terra. Como fala em Mateus 6,10 e Mateus 4,17. 2. Foi a providência da salvação realizada através da redenção pela cruz? Então, nós vamos estudar, né? Será que a finalidade da crucificação de Jesus, será que a finalidade da vinda de Jesus foi realmente morrer na cruz? E também será que a providência da salvação ela foi cumprida através da cruz? Então, vamos analisar. Primeiro, nós temos que analisar as características do homem aperfeiçoado e as características do homem atual. Então, o homem aperfeiçoado, como nós vimos, né? O primeiro ponto, ele torna um só corpo com Deus, ele não tem pecado original, e ele multiplica os filhos sem pecado original também. Então, né, será que através da redenção pela cruz de Jesus foram realizados o cumprimento da finalidade da providência da restauração? Todos os santos restauraram a natureza original da criação e tornaram-se capazes de realizar o reino do céu na terra? Então, ninguém conseguiu realizar atingir
essas características do homem aperfeiçoado. Então, como fala em Romanos 7, 18 e 25. Até São Paulo precisava de vida de fé e oração lacrimosa, né? Então, se São Paulo, né, ele precisava disso, então significa que a, a crucificação de Jesus, ela não foi completada, né? A salvação, a salvação ela não foi cumprida. Então, né, nenhuma pessoa cristã, né, por mais devoto que ela seja, ela não consegue dar luz a um filho sem pecado original e que pudesse entrar no reino de Deus, sem a necessidade de um Salvador, né? Então, até hoje, os cristãos, eles continuam transmitindo o pecado original aos seus filhos. Então, disso percebemos que os pais ainda estão transmitindo o pecado original para os seus filhos. Então, o que nos ensina a realidade da vida de fé do cristão? Diz-nos diretamente que a redenção através da cruz, ela não pode exterminar completamente o nosso pecado original e não deixa a natureza original do homem perfeitamente restaurada ainda. Então, qual a lição que nós podemos tirar, né? Que então a graça da redenção pela cruz, ela não tirou por completo e ela também não restaurou perfeitamente a nossa natureza original, né? Que seria as características do homem aperfeiçoado. Então, é por isso que Jesus, ele prometeu que o Senhor viria, porque Jesus sabia que não podia realizar a finalidade do seu advento como Messias através da redenção pela cruz. Então, por esse motivo também, Cristo tinha que vir novamente para realizar perfeitamente a vontade de Deus, porque a predestinação de Deus para restaurar o reino do céu na terra, ela é absoluta e imutável. Então, é por isso que Jesus prometeu a sua segunda vinda. Então, será que o sacrifício de Jesus na cruz ele foi em vão? Claro que não, né? Absolutamente não. Porque se assim fosse, a história cristã não poderia ter existido e nunca podemos negar a magnitude da graça da redenção pela cruz. Então, a cruz, né, ela nos libertou completamente do pecado original. Ela não nos libertou completamente do pecado original, e também não restaurou o estado de perfeita natureza original, como nós vimos, que é o homem aperfeiçoado, né, o homem antes da queda. Então, também não nos livrou de cometer pecado e nem nos permitiu estabelecer o reino dos céus na terra. Então, qual é o valor, né, da salvação por meio da cruz? Então, portanto, é verdade que nossa fé na cruz, ela pode produzir redenção. Então, primeiro, é igualmente verdade que a redenção pela cruz tem sido incapaz de remover nosso pecado original. Então, assim, tem sido incapaz de estabelecer o reino dos céus na terra. Então, porém, antes de qualquer coisa, é necessário voltarmos, né, a analisar a morte de Jesus na cruz. Então, qual é a amplitude da redenção pela cruz? E qual é o limite da salvação pela cruz? Então, por que também Jesus prometeu vir novamente? A crucificação de Jesus. Então, será que a morte de Jesus ela foi inevitável ou será que ela foi predestinação da vontade de Deus? Então, será que Jesus ele veio com a finalidade de morte ou outra coisa?
para entender isso, primeiro nós precisamos analisar palavras e ações dos discípulos. Então, os discípulos, eles tinham um sentimento comum e eles ficaram magoados e mortificados pela morte de Jesus. Eles também se sentiam-se indignados contra a ignorância e a descrença do povo que causou a crucificação de Jesus. Como fala em Atos 7, 51 e 53. Homens de dura cerviz e incircunciosos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas, vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Então, os cristãos, eles têm o mesmo sentimento até hoje. Então, os cristãos, eles têm partilhado, né, do mesmo sentimento dos discípulos do tempo de Jesus. Então, mas a morte de Jesus, se ela tivesse sido resultado da predestinação do cumprimento da vontade de Deus, então teria sido natural que os discípulos ficassem tristes com sua morte e não tivessem, de maneira alguma, ficado ressentidos com os líderes judeus. Então, com isso, nós podemos entender que as ações das pessoas, que a morte de Jesus na cruz, ela é totalmente injusta, né? E, na verdade, pode ser considerado um assassinato, né? Então, se a morte de Jesus tivesse sido um resultado natural da predestinação de Deus, não haveria nenhum motivo para os discípulos a vituperarem, né? A ficarem com esse tipo de ressentimento, de magoados e mortificados, e se sentirem agoniados contra ignorância e descrença. Então, o fato de Jesus ter passado pelo caminho da morte foi injusto e indevido. Mais uma vez, né, para nós entendermos se a morte de Jesus foi inevitável ou não, e se foi nós temos que estudar a providência de Deus. Então, se a crucificação de Jesus era inevitável, como predestinação de sua vontade. Então, Deus, ele chamou o povo escolhido de Israel entre os descendentes de Abraão. Então, ele os educou e protegeu, e às vezes fê-los passar com disciplina nas dificuldades e tribulações. Então, ele também confortava, mandando profetas que prometiam que no futuro ele haveria de mandar-lhes um Messias. Então, houve toda uma preparação na providência de Deus para enviar Jesus. Então, Deus estabeleceu essa promessa, né, de que enviaria o Messias. Então, ele preparou todo o ambiente, preparou as pessoas, através da providência de Abraão, através de todos os profetas. Então, ele enviou Abraão, que teria a missão, né, do povo escolhido de Israel. Moisés, com a providência do tabernáculo. Também Salomão, que trabalhou no templo, né. João Batista. Então, tudo isso era uma preparação para o Messias, até que viesse Jesus. Então, João Batista também, ele vem com essa finalidade de fazer essa preparação para Jesus, né? Muitas pessoas sabiam que o anjo tinha aparecido e falado da concepção de Jesus. Então Jesus, ele vivia uma vida exemplar, né, de fé, que muitas pessoas também interrogavam se ele não era o Messias. Mas João Batista, ele tem o propósito de Deus para João Batista era realmente preparar o caminho para Jesus. Então, com isso, nós podemos concluir que Deus, ele preparou, né, através de sua providência, todo o ambiente, todas as pessoas, educando, ensinando, para que até pudesse vir, né,
o Messias substancial. Ele também enviou os magos do Oriente, Simeão, Ana, João Batista e etc., para testificarem sobre o nascimento e a aparição do Messias. Então, como eu disse, né, Deus mandou o tão grande homem João Batista para testificar sobre Jesus como o Messias, para que o povo judeu acreditasse em Jesus como o Messias. Então, a vontade de Deus era levar o povo judeu a acreditar que Jesus era o Messias. Então, os israelitas deviam ter acreditado em Jesus como o Messias. Então, se eles tivessem acreditado em Jesus como Messias de acordo com a vontade de Deus, como eles poderiam crucificar depois de esperarem por tanto tempo, né? Depois de tanta preparação, por que eles crucificariam Jesus? Então, os israelitas crucificaram Jesus. O real motivo é porque foi contra a vontade de Deus e não acreditaram que Jesus era o Messias. Então, com isso, nós podemos concluir que Jesus ele não veio para morrer na cruz. Terceiro ponto que nós vamos analisar, se a morte de Jesus foi inevitável, isso era resultado da predestinação de Deus, é as palavras e obras do próprio Jesus. Então, Jesus ele fala em João 6,29, né? A obra de Deus é esta, que acrediteis naquele que enviou. Então, Jesus, né, ele estava aflito, né, com a descrença das pessoas, do povo. E ele não tinha ninguém para compartilhar o seu coração. Então, ele estava com muita tristeza. Ele estava com muita tristeza. Então, com isso, né, a morte na cruz. Então, será que a morte na cruz foi o meio para cumprir a finalidade total de sua vinda como Messias? É o segundo ponto. Jesus sofreu por causa da traição do povo judeu e, não encontrando ninguém a quem apelar, chorou sobre a cidade de Jerusalém e até mesmo amaldiçoou para que fosse de tal maneira destruída que nem uma pedra ficaria sobre outra. Não mencionando os israelitas, o povo escolhido a quem Deus tinha conduzido com a maior amor e cuidado por 2000 anos. Jesus claramente indicou a ignorância dizendo, em Lucas 19:44, tu não conheceste o tempo de sua visita. Então, o que ele quis dizer, né? Que o povo de Israel não estava reconhecendo a grande importância, né, de que Jesus ele estava vivendo entre eles e que ele veio para realizar a providência da salvação de Deus. Também Jesus ele se lamentou pela descrença e obstinação do povo, dizendo em Mateus 23:37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apredejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta a sua ninhada debaixo das asas, e tu não quiseste. Então Jesus ele se lamentou pela teimosia, né, e também por o povo não acreditar nele. Então Jesus ele estava aflito porque o povo recusava acreditar nele, e apesar. Então, ponto 4, né? Jesus censurou-os por ignorância que os pediu de acreditar nele, mesmo que quando liam as escrituras que davam testemunho sobre ele. E ele diz com grande tristeza: examinais as escrituras, porque cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para tardes a vida. Também, né, ele fala: vim em nome do meu Pai, vós não me recebeis. Se acreditais em Moisés, acreditais em mim, pois de mim escreveu ele. Então,
Então, Jesus realizou muitos milagres e sinais, como sua última esperança que pudesse restaurar a fé do povo. Então Jesus, ele fez milagres, né, com essa tentativa, né? Ele estava desesperado, mas mesmo assim, testemunhando as obras maravilhosas, os líderes religiosos, eles zombavam, de Jesus como ele fosse possuído por Beelzebul. Então, contudo, eles os condenaram como alguém que estava possesso de Beelzebul, ao passo que viam as maravilhas operadas por ele. Então, vendo a dolorosa situação, Jesus disse, João 10:38, se não credes, se não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então, até os amaldiçoou com grande indignação, profetizando que haveriam de sofrer, em Mateus 23:13-36. Então, se as pessoas elas tivessem seguido a vontade de Deus e acreditado em Jesus como Messias, quem deles teria, assim, teria ousado, né, levar Jesus à cruz? Então, de todos esses versículos citados, nós podemos deduzir que a morte de Jesus na cruz, ela foi um triste resultado da ignorância e da descrença do povo de sua época. Então, com esses versículos, analisando eles, nós também podemos entender que a vontade de Deus era que o povo acreditasse em Jesus. Então, por isso, Jesus, ele se esforçou-se para que eles acreditassem nele através das suas próprias palavras. Então, se os judeus seguem a vontade de Deus e se acreditassem em Jesus, é impossível crucificar Jesus. Então, a morte de Jesus na cruz, a predestinação de Deus para realizar a finalidade total da sua vinda como Messias. Ela não foi realizada com a morte de Jesus na cruz, e o resultado, porque foi resultado da ignorância e descrença do povo judeu. Então, se a cruz tivesse sido predestinada por Deus, ele se a cruz fosse predestinação de Deus. Então, como poderia ele ter orado até 3 vezes para que o cálice da morte passasse por ele? Então, tem uma controvérsia nesse Mateus 26:39, onde nós vamos analisar. Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, Jesus ele orou assim, desesperadamente, porque ele sabia muito bem que a história de aflição seria prolongada até a época do Senhor do segundo advento, da segunda vinda de Jesus. Então, se a descrença do povo viesse a impedir a realização do reino do céu na terra, que era a finalidade de Jesus, completar as providências da restauração, Deus tinha que se esforçar, Deus que tinha se esforçado tanto tempo para estabelecer, né, o reino dos céus na terra, teria que esperar mais por 4.000 anos desde a queda do homem. Então, ele se esforçou desde a queda do homem para enviar Jesus, mas por causa da ignorância do povo, ele foi crucificado. Outra evidência também que a finalidade de Jesus não era morrer na cruz é que Israel ele declinou depois de sua morte. Isaías 9, 6, 7 fala: Pois um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus membros. E seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, essa é uma predição que Jesus ele estabelece o reino eterno. Também um anjo aparece a Maria, que concebeu Jesus.
Em Lucas 1, 31, 33 fala: E eis que em teu ventre conceberá e darás à luz um filho, e porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. Então, Deus chamou os israelitas para estabelecer o reino eterno, recebendo o Messias, depois de 2000 anos de tribulações. Mas depois da cruz, por causa do pecado que deixou a providência da salvação fracassar, assassinando o Messias, os judeus perderam seu qualificativo como povo escolhido e foram espalhados, sofrendo perseguição até os dias de hoje. Então, a intenção de Deus para o povo escolhido de Israel, né, que tinha sido guiado através de tantas dificuldades, desde o tempo de Abraão, era enviar o Messias e construir, né, e fazer a restauração do reino dos céus na terra. Mas quando eles perseguiram Jesus e levou Jesus à cruz, a qualificação deles como povo escolhido foi perdida, por causa que eles impediram que o reino dos céus fosse realizado, e as outras gerações, né, o povo de Israel se espalhou por toda a terra, e desde então eles têm sofrido muito perseguição, opressão, como consequência do pecado que eles cometeram. Então, por isso, né, muitos judeus tiveram que suportar o caminho da cruz, pela qual, através do pecado coletivo, de matar Jesus. 4. O limite da salvação através da redenção pela cruz e a finalidade do segundo advento do Senhor. Então, o que teria acontecido se Jesus ele não tivesse sido crucificado? Jesus ele realizaria, né, os dois aspectos da salvação, espiritual e física, e ele também certamente teria estabelecido o reino do céu na terra. Como fala em Isaías 9, 6, 7, pois um menino nos nasceu, um filho nos deu, o principado está sobre o ombro, e o seu nome será maravilhoso. Então, do incremente desde o principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi no seu reino. Então, em Lucas 1, 31, 33 também fala: E eis em que teu ventre conceberás dar à luz um filho, e por eles o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente no caso de Jacó, e seu reino não terá fim. Mateus 4,17 Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus na terra. Então, Jesus ele teria estabelecido o reino do céu na terra, que duraria para a eternidade. Mas, como nós vimos, né, o povo não acreditou em Jesus, em vez disso condenou ele à cruz. E então Jesus ele tinha que completar a salvação tanto espiritual como física. Como nós vimos na queda, no capítulo 2, a queda ela ocorreu nos dois âmbitos, no espiritual, queda física e a queda espiritual, que manchou toda a linhagem. Então ela ocorreu juntos. Por isso a salvação, ela deve também ocorrer juntas, a salvação espiritual e a salvação física. Então Jesus ele tinha que completar a salvação tanto espiritual como física. Tem que ser removido juntos. Então, se as pessoas elas acreditassem em Jesus, elas se tornariam um só corpo com Jesus. Esse era o plano original. Então, em João 15:5 fala: Jesus a si mesmo comparou a verdadeira videira e seus discípulos aos ramos. Então, Jesus ele se comparou a uma árvore que dá frutos, né? Que dá bons frutos. Em João 14:20 também fala: Conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Então, por que Jesus disse isso, né? Porque Jesus
Disse isto porque, vindo na carne, queria salvar os homens decaídos tanto espiritual como fisicamente. Então, se os homens decaídos tivessem se tornado um só com ele, tanto no espírito como no corpo, acreditando nele, poderiam ter sido salvos tanto espiritual como fisicamente. Então, Jesus, ele, através do seu espírito, ele daria salvação espiritual e salvação física. E assim, todas as pessoas que seguissem ele também poderiam se tornar assim como Jesus era, liquidando o pecado original. Então, o que ocorreu e o seu resultado, né? Então, já que o povo judeu não acreditou em Jesus e o entregou para a crucificação, ah, seu, seu corpo foi atacado por Satanás, né? Então, mesmo que os cristãos fiéis sejam um com ele e seus corpos físicos continuam sob o domínio de Satanás. Então, portanto, quando os cristãos acreditam em Jesus e se tornam um só corpo com ele, cujo corpo foi invadido por Satanás, seus corpos ainda permanecem invadidos por Satanás. Desta maneira, por mais devoto que seja um homem de fé, ele não pode realizar, né, completar a salvação física somente pela redenção através da crucificação de Jesus. Então, Satanás ele tomou o corpo de Jesus porque ele foi assassinado pelo povo. Então, com isso, ele não pode dar a salvação física, somente a salvação espiritual. Então, já que o pecado original linearmente transmitido desde Adão não foi liquidado, todo e qualquer santo, por mais devoto que seja, tem pecado original e só pode gerar filhos com pecado original. Então, para impedir a condição da invasão satânica que constantemente vem através da carne, devido ao pecado original, temos que atormentar e negar a carne a fim de vivermos uma vida religiosa. Por isso que serve a religião, né? Para religar o homem a Deus. E também através dessa prática, cada vez mais não realizar os desejos da carne, mas sim ter uma prática de fé que possa levar à salvação completa. Então, por causa que o corpo de Jesus foi invadido por Satanás, não pode dar a salvação física, então não pode liquidar o pecado original de si. E também gera filhos com pecado originais, no caso toda a humanidade. Então, por isso devemos orar constantemente a fim de impedir a condição da invasão satânica que vem por causa do pecado original, que não pode ser eliminado, então que não foi aniquilado nem mesmo através da redenção pela cruz. Como fala em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Por isso que Jesus, ele fala, né? Para nós termos essa prática de fé, uma prática religiosa. Salvação espiritual. Então, a salvação espiritual estabeleceu a base para a salvação espiritual, formando o fundamento triunfante para a ressurreição através da redenção pelo sangue na cruz. Já a salvação física, Jesus ele não pôde realizar a finalidade da providência da salvação física, porque esse corpo foi invadido por Satanás. Então, até hoje, todos os santos só desfrutam do benefício da providência da salvação espiritual. Então, a salvação através da redenção pela cruz, ela só é espiritual. Até mesmo em devotos homens de fé, ainda resta na carne o pecado original, que é continuamente transmitido de geração a geração. Então, por isso, quanto mais devoto que se torne o santo em sua fé, tanto mais esvere se torne sua luta contra o pecado. Assim, Cristo, ele deve vir novamente à Terra para realizar a finalidade da providência da salvação, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Então, pela redenção do pecado original, que não foi liquidado nem mesmo pela cruz. Então, até o apóstolo Paulo, que é o mais devoto de todos os apóstolos, ele se lamentou por sua incapacidade de impedir a invasão de sua carne pelo pecado, né? Então, em Romanos 7:22,
25 fala: Assim eu mesmo com a mente sigo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado. Então ele disse isso para expressar a alegria da realização da salvação espiritual, como também deplorar a falha em realizar a salvação física. João ele também confessou: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazê-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, nós que deveríamos ter sido salvos pela crucificação de Jesus, não podemos escapar de ser pecadores por causa do pecado original que ainda opera em nós. Então, é, esse pecado original, ele ainda está bem vivo, como nós podemos ver atualmente na humanidade, né? Por mais devoto que a pessoa seja, como nós vimos João confessou, o apóstolo Paulo também, através dos versículos bíblicos. Então, para erradicar, né, esse pecado original, que não foi eliminado por Jesus, deixando a providência da salvação física incompleta, ele tem que voltar à terra e só então será cumprido o propósito da obra da salvação de Deus, tanto espiritualmente quanto fisicamente. 5. Duas espécies de profecias com respeito à cruz. Então, se a morte de Jesus na cruz não foi a predestinação como de Deus, então por que foi profetizado em Isaías que ele sofreria a provação da cruz? Em Isaías 53. Há dois tipos de profecias, né? O sofrimento de Jesus na cruz é profetizado. O anjo de Deus profetizou a Maria. Esperava-se que Jesus se tornasse o rei dos judeus durante sua vida e estabelecesse na terra um reino eterno que não tem fim. Então, à primeira vista, pode pensar que a Bíblia contém apenas profecias sobre o sofrimento de Jesus. Mas quando lemos a Bíblia, quando temos mais atenção, a gente percebe que existem outras profecias contrárias. Reino eterno na terra. Isaías 9, 6, 7, 11 e 60. Que fala, né? Pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o afirmar e fortificar em juízo e injustiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Em Lucas 1, 31, 33 também fala: E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, por que havia duas espécies de profecias? A primeira razão é que Deus criou os homens para que atingisse a perfeição apenas pelo cumprimento de sua porção de responsabilidade. Então, Adão e Eva, eles caíram sem ter cumprido sua porção de responsabilidade. Então, o homem podia cumprir sua porção de responsabilidade de acordo com a vontade de Deus, ou ao invés não cumpri-la contra a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus era absoluta e imutável, porém, o cumprimento da porção da vontade de Deus ela é relativa, porque para ser completada também precisa da porção de responsabilidade do homem, que é 5%, que significa 100% dos nossos esforços humanos, e 95% da porção de responsabilidade de Deus. Então, cumprindo a porção de responsabilidade, Adão e Eva eles poderiam atingir a perfeição. Um exemplo, né? Adão e Eva, eles tinham o mandamento de não comer e assim poderiam chegar ao aperfeiçoamento. Mas como eles não cumpriram a porção de responsabilidade, eles comeram do fruto e cometeram a queda, morte espiritual. Os 10 mandamentos também. Era para se eles observassem, né? Se eles cumprissem os 10 mandamentos, eles poderiam ser salvos. Como eles não seguiram na era do Antigo Testamento, né? Então a responsabilidade do povo era obedecer à lei
e receber a salvação. E também estava na mão deles ou desobedecer e cair na ruína. Então, para os israelitas que deixaram o Egito e partiram em direção a Canaã, sua responsabilidade era de obedecer às instruções de Moisés. Então, só assim eles poderiam entrar na terra prometida de Canaã. Então, a falta de fé deles, né? Eles escolheram, né? Então, depois pareceram no deserto e apenas os seus descendentes puderam chegar no destino final. Então, por isso eles pereceram. Aqui, né, os israelitas. Então, nós vimos alguns exemplos sobre porção, né, de responsabilidade do homem e de Deus, que sempre está cumprindo. Então, o homem, ele tem sua própria responsabilidade para cumprir e ele pode ou não realizá-la de acordo com a vontade de Deus, ou não realizá-la contra a sua vontade, resultando assim que só uma possibilidade é realizada. Por isso, era inevitável que Deus desse dois tipos de profecia com respeito à realização de sua vontade. Então, enviar o Messias era a porção de responsabilidade de Deus, né? E a responsabilidade do homem era acreditar no Messias. Então, qual é a situação do povo judeu? Eles poderiam acreditar no Messias e assim ia realizar a vontade de Deus em glória e ia obter a salvação física e espiritual e assim poderia realizar o reino dos céus na terra. Mas como eles não acreditaram no Messias, fizeram Jesus morrer na cruz, o sofrimento de Jesus, e assim também acabaram declinando também. A mesma coisa se a crucificação não foi resultado da predestinação de Deus, né? Vamos analisar. Então, a falta de fé do povo judeu fez com que Jesus morresse na cruz e realizou o que está falando em Isaías 53. O sofrimento de Jesus na cruz é profetizado. Então, um tipo prévia à morte de Jesus devido à descrença do povo, e o outro previa que o povo acreditaria e honraria a ele como sendo Messias, e o ajudaria na realização da vontade de cumprimento da porção da providência da restauração, né? Então, quando Jesus morreu na cruz, devido à descrença do seu povo, cumpriu-se apenas a primeira profecia. Então, as demais, elas só serão cumpridas na época da segunda vinda de Cristo. Então, 6. Versículos bíblicos escritos como se a crucificação fosse inevitável. Então, Jesus. Existe várias passagens bíblicas na Bíblia que Jesus ele fala do seu sofrimento na cruz como se ele fosse necessário para a salvação ser completa. Por exemplo, quando Pedro ele ouviu que Jesus iria ser crucificado, é, ele ele questionou Jesus, né? Então Jesus ele repreendeu Pedro que procurava dissuadi-lo quando ele profetizou sobre seu sofrimento na cruz. Então ele fala em Mateus 16:23, vá para trás de mim, Satanás. Então, Jesus ele estava decidindo tomar a cruz como uma condição de realização para a realização de, pelo menos, a salvação espiritual. Quando ele achou que era incapaz de cumprir a providência tanto na salvação espiritual quanto na salvação física. Então, Pedro, quando questiona Jesus, né, quando ele fala não, quando ele dá a entender para Jesus que não precisa morrer na cruz, Jesus ele fala, vá para trás de mim, Satanás, porque isso era um empecilho para a salvação espiritual. Também nós devemos entender qual era o primeiro plano de Jesus. Então, o primeiro plano era enviar Jesus e o povo através
o povo de Israel deveria acreditar através de ter fé em Jesus, assim eles poderiam ter salvação espiritual e salvação física. E assim, é, liquidar o pecado original e realizar o reino dos céus na terra. Como nós vimos, isso não foi realizado. Então, o segundo plano de Jesus era dar a salvação espiritual. Então, o povo de Israel teve falta de fé e levaram ele para a cruz. Então, a salvação física, ela não foi possível ser realizada, somente a salvação espiritual. E o terceiro caso é quando Pedro fala, quando Pedro, né, fala para Jesus, né, por que você vai morrer na cruz? Jesus ele fala, para trás de mim, vá para trás de mim, Satanás. O primeiro plano e o segundo plano, o primeiro plano ele já não tinha sido estabelecido. Então Jesus desejaria fazer o segundo plano, né, da salvação espiritual. Então, quando Pedro fala isso, dá a entender que ele não queria nem que Satanás não queria que Jesus desse nem salvação física e nem salvação espiritual. Com isso, iria levar ao fracasso da providência da cruz. Por isso que este versículo, né, Jesus fala, vá para trás de mim, Satanás. Não porque a finalidade dele era vir para morrer na cruz, mas sim porque ele queria realizar pelo menos a salvação espiritual, que era seu segundo plano, por causa que o primeiro plano tinha falhado. Como o primeiro plano falhou, então a vontade de Satanás é que o segundo plano falhasse também, assim não poderia nem dar salvação espiritual nem física para a humanidade. Quando Jesus pronunciou suas últimas palavras na cruz. Então, tudo está consumado, né? Ele fala, está tudo consumado. Então, Jesus não disse essas palavras com o intuito de dizer que a providência de salvação tinha sido consumada por completo através da crucificação. Então, ele não quis dizer que a finalidade total da providência da salvação tinha sido atingida através da cruz, mas sim que ele havia terminado o estabelecimento da base para a providência da salvação espiritual através da cruz. Então, a descrença do povo já era naquela altura inevitável. Ele já sabia que ele seria crucificado. Então, pelo menos, ele deu a salvação espiritual. Então, deixando a providência da salvação física para o tempo do segundo advento. Então, Jesus, ele quis dizer que tinha terminado de estabelecer o fundamento para a salvação espiritual. Para ter uma fé correta. Então, para ter uma fé correta, primeiro devemos estabelecer um relacionamento direto com Deus e em espírito através de oração ardente. Então, é necessário criar, né, antes uma conexão com Deus através da providência, através de nossas experiências espirituais de oração, né? Como Jesus fala, orai sem cessar. E em seguida, a gente pode compreender a verdade, né? O segundo ponto, através da leitura correta da Bíblia. Como nós vimos, vários versículos bíblicos foi esclarecido, né? Como fala em João 4:24, adorássemos a Deus em espírito e em verdade. Então, desde o tempo de Jesus, os cristãos eles têm acreditado que ele veio a este mundo para morrer na cruz. Então, até hoje, todos os cristãos pensavam que Jesus tinha vindo ao mundo para morrer na cruz. A primeira causa é porque eles não conheciam a finalidade fundamental da vida de Jesus como Messias. Como nós vimos, era realizar a providência da salvação e a providência da restauração e realizar o reino dos céus na terra. Então, entendiam a ideia errada de que a salvação espiritual era a única missão pela qual Jesus tinha vindo ao mundo. Como nós vimos também, né, Jesus ele não pôde dar a salvação completa por causa que ele foi levado à cruz. Então, Jesus ele veio para realizar a vontade de Deus durante sua vida, mas teve que passar por uma morte relutante devido à descrença do povo. Deve primeiro aparecer,
né, a esposa noiva, que para aliviar o coração humilhado e sofrido de Jesus antes que Cristo, como esposo noivo, possa vir, desta vez para completar sua missão com sua esposa noiva. Em Lucas 18:8 fala: Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, Jesus prevendo que quando o Senhor do segundo advento vir, o povo estará provavelmente também com essa ignorância espiritual e talvez ele tenha, como Jesus passou por essa situação, que foi crucificado por causa da ignorância do povo, ele previu, né, esse sofrimento para o Senhor do segundo advento. Então, lamentando tal ignorância do povo que ele podia prever para a época do Senhor do segundo advento. Com isso, né, com essas lamentações de Jesus, observando os versículos, também entendendo que não foi resultado da predestinação de Deus a morte da cruz e que a morte da cruz só pôde ser realizada em nível espiritual, nós podemos concluir que Jesus ele não veio para morrer na cruz. Então, se perguntarmos diretamente a Jesus, através de comunicação espiritual também, se nós formos devotos, se nós tivermos boa conexão espiritual, um nível espiritual avançado, podemos ver que este fato mais claramente. Então, se for impossível um relacionamento direto também, devemos procurar o testemunho de alguém com a fim de termos aquela fé que nos dará o direito de ser a esposa noiva a fim de receber o Messias. Então, aqui termina a conferência da missão do Messias. Muito obrigada.